Boa noite! Tudo bem com vocês? Nossa live 3 do Poder do Subconsciente. Esse livro maravilhoso do Dr. Joseph Murphy, né? Livro campeão de vendas. E se você tá vendo esse vídeo depois, como você já sabe, adianta um pouquinho, porque eu estou dando boas-vindas para quem está entrando no ao vivo. Boa noite! Olá! Tudo bem? E hoje vamos para a nossa live 3, né, desse livro maravilhoso, O Poder do Subconsciente. Som e imagem ok aí? Conta pra mim. Se você não assistiu as aulas 1 e 2, volta e assiste para você entender aqui o decorrer, né? Joseph Murphy, como vocês sabem, né? Aliás, esse livro é um campeão de vendas, né? Ele é PhD de uma universidade da Índia, escritor, professor, conferencista. Tem diversos livros escritos sobre espiritualidade, é uma autoridade no assunto, né? E hoje a gente vai falar da continuidade ao estudo desse livro, que é o nosso último livro do desafio Um Livro por Mês. Então, lá no começo, a gente começou entendendo que na visão de Joseph Murphy, uma maneira de ficar fácil da gente entender como funciona a nossa mente é entender que nós somos um jardineiro e a gente está plantando no nosso subconsciente o dia todo sementes. E essas sementes são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é justamente o que vai produzir o efeito. Lembra da lei da causa e efeito? Os nossos pensamentos produzem as causas. E o que vemos manifestado na nossa realidade é o efeito da causa que a gente está produzindo pelos nossos pensamentos. Então, cada pensamento que você tem durante o dia é uma causa. Por isso é tão importante a gente cuidar dos pensamentos, né? O controle sobre o poder de pensar é extremamente importante para quem quer ser um co-criador consciente. E aí a gente começa nessa aula 3 falando sobre o seu direito de ser rico, né? Inclusive vários autores falam sobre isso, né? Você tem o direito de ser rico. Você tá aqui para viver a prosperidade e a abundância. Você tá aqui para crescer, para evoluir, para expandir, para se desenvolver mental e materialmente. O criador de tudo que ele te ofereceu essa imensidão, essa variedade de coisas, para quê? Para que justamente você tivesse esse desejo de ter algo mais. E eu não sei se você já entendeu que é um dos grandes segredos da cocriação, é que na verdade os nossos desejos são como se fossem desculpas para que a gente se torne melhor e para que a gente se torne a pessoa que tem aquilo que a gente deseja. Então, o Criador é tão inteligente que ele fez essa variedade de tudo que tem aí, esse cardápio infinito que você tem para escolher o que você quer na sua vida, porque na verdade o que você deseja é uma desculpa para que você evolua e alcance aquilo que você quer. Porque já imaginou se você não tivesse desejo? Já imaginou se você tivesse acostumado com a vida que você tem e não tivesse mais vontade de ter nada? O que te faria evoluir? O que te faria ir buscar ser melhor, vender mais, ganhar mais, estudar mais? O que te faz buscar tudo isso é justamente esse desejo. Então, você tem o direito de ser rico. Ao contrário do que a gente aprende durante toda a nossa vida,
A gente não deve ficar satisfeito apenas com o suficiente, né? Como muitas crenças pregam. Por que eu devo ficar satisfeito apenas com o suficiente para sobreviver, quando eu posso desfrutar das riquezas que estão à minha disposição através do poder da minha mente subconsciente? Se eu olhar para o universo, para a natureza que representa esse universo, eu vou testemunhar a abundância e a prosperidade. Se eu olho para a natureza, o mar é abundância. Se eu olho para uma montanha, para os animais, é abundância. Se eu olho para uma árvore, a árvore não vai dar 1, 2, 3 mangas. A árvore, ela dá manga até cair para apodrecer. Percebe como a natureza entrega tudo com muita perfeição? E nós aqui na terceira dimensão usamos o dinheiro como um símbolo para trocar por tudo que a gente quer. Então o dinheiro, ele é um símbolo da troca. Dinheiro é energia como tudo que existe. Dinheiro representa o que pra gente? Mais beleza, mais luxo, mais saúde, representa mais prosperidade, mais conquista. Ou seja, com dinheiro correndo livremente pela minha vida, eu sou economicamente sadio. Assim como o sangue flui, né, livremente pelo nosso corpo, o dinheiro deve fluir naturalmente pela sua vida. Então eu preciso de uma vida equilibrada, eu preciso expressar os meus talentos, eu preciso me ocupar o verdadeiro lugar que eu tenho nessa vida. O que eu vim para fazer aqui? Qual é o meu lugar nessa vida? Eu preciso desfrutar da beleza, da alegria, da prosperidade, da abundância. Construir o meu bem-estar, o sucesso do próximo. É para isso que nós estamos aqui. Então, entenda uma coisa, não existe virtude na pobreza. Se em algum momento da sua vida, por religião ou por qualquer motivo que seja, você aprendeu que existe algum benefício na pobreza, que se acabe agora essa crença. Não existe virtude na pobreza. Se o dinheiro não circula na sua vida, é porque existe algo de errado com você. Então eu preciso purificar minha mente de todas as crenças limitantes que eu tenho sobre dinheiro. Porque se eu considero o dinheiro sujo, o dinheiro difícil, acredito que o dinheiro corrompe as pessoas, eu tô pedindo para uma sentença para o universo de que o dinheiro não chegue até mim. E aí eu atraio mais escassez. Então você condena o dinheiro na sua cabeça? Como é que é essa relação para você? Porque você pode ser muito mais do que você é. Lembra, lá no livro cita uma passagem: tendo visualizado claramente o alvo, você com vontade cria os meios para atingi-lo. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que você pode ter tudo que você deseja. Você pode ter. O desejo que pulsa no seu coração não é um mero acaso. Então, imaginar o que você deseja, sentir o que você deseja, ver como se já fosse uma realidade manifestada, sustentando e alimentando esse sentimento, eu consigo penetrar nas camadas mais profundas da minha mente subconsciente. Uma das formas de impressionar a minha mente subconsciente, que é quem conversa com o Criador, com o universo, é imaginando que eu desejo como se fosse real. Então, se o meu desejo é melhorar minha vida financeira, eu preciso imaginar, ver, sentir essa realidade como se já fosse real. Me convencendo de que aquilo é real. E aí eu vou começar a atrair mais disso na minha vida para realizar esse sonho. Então, por que algumas pessoas não conseguem, por exemplo, aumento de salário, não conseguem melhorar a saúde financeira? Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa aí que trabalha de CLT, né? Por que essa pessoa provavelmente não consegue ter um aumento de salário? Quando você reclama do seu salário, você se coloca numa posição mental contrária, em oposição à empresa que te contratou, em oposição ao seu chefe, ao seu padrão. Então você corta lá no subconsciente os seus laços com essa empresa. É como se você estivesse pedindo demissão lá no subconsciente. Então, em seguida, sem você entender o que aconteceu, você é dispensado.
Aí você fica falando, mas eu não entendi o que aconteceu. Na verdade, você pediu por isso. Quando você reclamava do seu salário, era um pensamento, mesmo que você falando, era um pensamento e um sentimento. Esse pensamento é uma causa, lembra? Toda causa tem um efeito. Então a ação foi o pensamento, a reação, o efeito foi a resposta da mente subconsciente. Ué, você não tá reclamando que o salário é ruim? Você não tá reclamando que não é isso que você quer? Então sai daqui. Percebe? A gente tem esse poderoso órgão de cura que é a nossa mente subconsciente. E o processo para alcançar essa cura é cura que não entenda como saúde e doença, mas cura no sentido de resolver a sua dor. Dor física, emocional, relacionamento, seja qual for a sua dor que você queira resolver, né? Então, a nossa mente subconsciente é um órgão de cura. E a fé que eu tenho, o fato de eu acreditar nisso é o processo. Então, pensa, eu tenho a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aquela lógica e a mente subconsciente é aquela mente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, das condições e das sensações do meu corpo. E o sentimento tem 5.000 vezes mais potência de criação do que o pensamento. Então, só existe um único processo de cura, que é a fé, é acreditar que eu tenho esse poder, é acreditar que eu sou co-criador da minha realidade, é acreditar que eu tenho esse poder curador, que a minha mente subconsciente pode resolver a minha dor. Então eu posso escolher, né? Qualquer teoria, qualquer crença, qualquer método, qualquer curso, qualquer treinamento, se eu não tiver fé e se eu não entender que eu crio minha realidade, nada disso vai adiantar. Você não vai mudar sua vida, você vai poder assistir 1000 lives, fazer tantos treinamentos, tantos cursos, ler 1000 livros. Se você não entendeu isso, nada vai mudar. Então, olha, assim como o homem pensa em seu coração, que é a mente subconsciente, assim ele é. Você conhece essa passagem, né? Então, assim como o homem pensa em seu coração, que é a mente subconsciente, assim ele é. Então, seja ousado o suficiente para proclamar o seu direito à riqueza. A sua mente mais profunda vai honrar essa alegação. É quando você decide. Eu decido que eu quero mais. Eu decido que eu quero acessar a prosperidade e a abundância. Então você não vai querer apenas o necessário. Você vai querer todo o dinheiro necessário para realizar todas as suas vontades. Então eu procuro conhecer as riquezas da minha mente. Se o dinheiro circula livremente pela minha vida, você é uma pessoa economicamente sadia. Imagina uma maré. O dinheiro nunca vai faltar. Às vezes ele pode ir, mas você sabe que ele vai voltar. Por quê? Porque o dinheiro flui na sua vida sem dificuldade. Então, quando eu conheço as leis, quando eu entendo como o meu subconsciente funciona, eu vou sempre ser suprido, porque eu sei que não depende de fora. Quem cria a minha realidade sou eu. Quem vai produzir esse dinheiro, que na verdade é energia, é a minha mente subconsciente. Então, uma das razões, presta atenção nisso, gente. Uma das razões para o dinheiro não chegar na sua vida é você condená-lo. Tudo que você condena sai da sua vida. Ah, mas dinheiro é sujo. Ah, mas é difícil ganhar dinheiro. Ah, mas eu trabalho muito e esse dinheiro não paga o meu esforço. Eu tô condenando o dinheiro. Quando eu condeno, ele sai da minha vida. Então, dinheiro não é Deus. O dinheiro é apenas um símbolo. Dinheiro é energia como tudo que há aqui. A verdadeira riqueza está na sua mente. Você tá aqui para levar uma vida equilibrada. O que inclui adquirir dinheiro para realizar os seus desejos e para suprir as suas necessidades. Mas
Não faça do dinheiro o seu único objetivo na vida. Imagine um cenário de vida que você deseja. Mas não fique focado só em ganhar dinheiro. Reivindique também saúde, felicidade, paz, expressão autêntica de você mesmo e do seu amor. Para você irradiar amor, boa vontade para todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu não posso achar que existe virtude na pobreza. Pobreza é uma doença mental. E aí a gente precisa, já que é uma doença mental, eu preciso me curar desse conflito, dessa doença. Você não tá aqui para viver num casebrinho, numa choupana, vestido de farrapo e passar fome, comer só quando alguém te doar alguma coisa. Você está aqui para levar uma vida de abundância. O dinheiro em si não é bom nem mal. O que define se ele vai ser bom ou mal é a maneira como eu lido com ele. É a maneira como eu entendo. É o aspecto dele que eu olho. Então eu tenho que repetir para mim mesmo. Nossa, eu gosto de dinheiro. Eu uso o dinheiro de modo prudente, construtivo e sensato. Eu gosto e gasto dinheiro com alegria. E ele volta para mim multiplicado, né? Quem me acompanha ali nas redes sociais devem ter visto várias vezes eu dizendo, né? Eu amo dinheiro e ele me ama, né? Pra quê? Pra gente reprogramar essa crença limitante, né? De que o dinheiro tá num lugar inalcançável, de que eu nunca vou conseguir ter ele na minha vida, de que eu nunca vou acessar essa prosperidade e essa riqueza. Então, lembre-se, quando você imagina o resultado final, o seu sonho, o seu desejo, você faz com que o seu subconsciente responda e procure transformar em realidade o que você criou na sua mente. Porque a sua mente não diferencia realidade de imaginação. Se você está imaginando, para sua mente é real. Afaste a ideia de você querer receber sem dar nada em troca, porque isso também é um equívoco. Isso mostra que você não sabe como funcionam as leis universais. É como se você dissesse assim, eu vou ali e vou almoçar de graça. Vou almoçar de graça naquele restaurante. Não existe almoço gratuito no planeta Terra, gente. Não existe isso. Você tem que dar para receber. Se você der atenção aos seus objetivos, às suas ideias, aos seus empreendimentos, a sua mente mais profunda vai te apoiar. Tudo na vida existe uma lei que é a lei do equilíbrio. Tudo que você recebe é uma conta de débito e crédito, né? Tudo que eu recebo, eu ofereço e vice-versa. Perdão. Então, a lei da vida é uma lei de dar e receber. Eu não posso querer receber sem ter dado em nada. Tem gente que é só vem a nós, vem a nós, vem a nós, não faz nada para receber. Ah, meu Deus, eu rezo, peço tanto. Eu ouvi isso hoje, inclusive. Nossa, faz 4 anos que eu tô jogando na loteria esperando para ganhar. E aí? Né? Então, gente, entenda. A sua mente subconsciente, ela é sua sócia. Se você quer alcançar sucesso, o que é sucesso? Ser bem-sucedido na aventura de viver a paz, a alegria, a felicidade nesse plano que a gente considera plano físico, terceira dimensão. Isso é sucesso. É eu ser bem-sucedido nessa aventura de viver aqui na terceira dimensão com paz, com alegria, com felicidade. Aí eu tenho sucesso. E como é que eu alcanço o sucesso, Michele? Eu tenho que descobrir aquilo que eu gosto, que eu amo fazer e faria até de graça. Depois eu tenho que me especializar nisso que eu amo fazer e que eu faria até de graça para ter um desempenho superior do que o que as outras pessoas já fazem. E depois eu tenho que me certificar de que o que eu quero não contribui apenas para mim, mas sim para um propósito maior, sem egoísmo, né? Ele precisa, o meu propósito, ele beneficia a humanidade. O meu propósito aqui beneficia a humanidade. Lembra das perguntinhas que você tem que fazer para descobrir o seu propósito, né? Faz bem para mim? De alguma forma
faz mal a alguém direto e indiretamente, ajuda o universo a expandir? Então eu tenho que fazer essas perguntas. A sua ideia, ela deve ser expressa com a finalidade de desejar o bem a todos. E de servir, porque nós estamos aqui para servir. Assim é a ideia, assim foi constituído, né? Para que você então sinta a bênção retornar para você. Lembra? Dar para receber. Se o meu propósito é ficar rica, isso não é propósito, gente. Ser rica não é propósito da vida de ninguém. Entende? Então, eu tenho que entender que o dinheiro é energia, que a riqueza é energia. E que quando eu alcanço o meu propósito, a prosperidade vem. Entende que uma coisa está casada na outra? Porque eu tô tão focado em ajudar a humanidade, a expandir o universo, ajudar as pessoas, independente da forma, tá? Que o universo vai retribuir. Então a energia que dá substância ao plano bem-sucedido é o pensamento criador. Tem que pensar, né? Qual é o meu propósito? A fusão entre o pensamento e o sentimento, como é que eu me sinto quando eu penso no que eu vou fazer? O que eu tô sentindo? O que eu tô pensando? E aí eu tenho fé, eu acredito que isso vai dar certo. Faça-se-vos conforme a vossa fé, Mateus 9:29. Então, quando eu vou compartilhando com as pessoas que vivem ao meu redor os meus talentos, o caminho verdadeiro do sucesso se abre para mim. Então, sucesso significa uma vida bem-sucedida, com paz, alegria, feliz, fazendo o que eu gosto de fazer. Isso é sucesso. Então, eu vou descobrir o que eu gosto de fazer e vou começar a fazer. Porque se eu for ficar esperando o momento certo para fazer o que eu quero, esse momento não vai existir. Porque você vai se lapidando e se transformando na pessoa que você precisa ter, que é a pessoa que já tem aquilo que você deseja. Lembra? O ser para ter. Se eu quero um Camaro amarelo, eu preciso me transformar na pessoa que tem um Camaro amarelo. Se eu quero ser diretora da minha empresa, eu preciso me transformar numa pessoa que ocupa esse cargo. Se eu quero saúde, eu tenho que me transformar na pessoa que é saudável, para que então eu emane essa vibração e receba do universo que eu tô desejando. Percebe? Então vamos supor que eu descobri meu propósito. Eu sei o que eu amo fazer, eu tenho aqui na minha cabeça qual é o meu propósito. Eu vou me especializar naquilo em particular, naquela atividade que eu quero desenvolver e vou me esforçar para saber tudo sobre aquilo. E aí eu vou ver como é que isso pode ajudar a humanidade a expandir. Como é que eu posso servir a humanidade com o meu propósito? Porque, gente, não existe, preste atenção nisso, não existe sucesso verdadeiro sem paz de espírito. Não existe. O indivíduo bem-sucedido, ele possui grande capacidade de compreensão psicológica e espiritual. Pode observar ao seu redor. As pessoas que você conhece, que são bem-sucedidas, senta e conversa com ela. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com cabeça de minhoca bem-sucedida. Não é? Conta aqui pra mim, você conhece alguém cabeça de minhoca bem-sucedido? Pode até ficar, mas depois cai de novo, né? Então eu tenho que me imaginar claramente qual é o meu objetivo, o que eu quero, meu desejo. Eu quero ser promovido, né? O que eu preciso imprimir no meu subconsciente para que isso aconteça? Eu tenho que me ver nessa situação como se isso já fosse real. A fusão do pensamento com o sentimento se transforma numa crença subjetiva para o meu subconsciente, que vai buscar todas as formas de realizar aquele meu desejo. O poder da imaginação sustenta e atrai poderes milagrosos da mente subconsciente. Então, se você está querendo uma promoção no seu emprego, imagine como é que vai ser o seu chefe te dando parabéns, sua família comemorando com você, ver o seu olerite.
Como é que vai ser essa cena? Quem vai estar com você? Para quem que você vai contar? Né? Veja os gestos, sinta a realidade de tudo e você vai fazendo isso com frequência, né? Você vai entrando nessa frequência vibracional. É como se você tocasse numa frequência vibracional acima da que você está. Você não sabe como. Você não sabe como você vai receber essa promoção, mas você vai lá e toca nessa frequência. O como vai surgir, porque você está acessando frequências superiores. A mente subconsciente, ela é um tesouro de memória. Então ela sabe muito mais do que a gente consegue enxergar aqui. E ela se revela em tudo, em todas as ocasiões. Então eu preciso confiar, né? Eu vou repetindo na minha mente que eu sou sucesso, com convicção de que eu vou conseguir, como se fosse uma compulsão. Então eu creio, percebe essa convicção? Eu sei que aquilo é real, que eu vou conseguir, que aquilo tá na minha vida. E só quando eu conseguir acessar a frequência disso que eu desejo, é que eu vou encontrar o como. Aí eu acesso o dinheiro. Aí eu acesso mais clientes. Aí eu acesso mais vendas. Aí eu acesso a alma gêmea e tudo mais que eu desejo. Porque eu toquei na frequência superior. E é lá que tá o como. O como não tá na frequência que você tá hoje. O como tá lá. Na frequência do seu sonho. Então eu preciso tocar. Como é que eu toco? Quando eu imagino, quando eu me vejo, quando eu sinto aquilo como se já fosse real. Deu pra entender, gente? Muito bem. Ok? Dá um ok aí pra mim. Deu, gente? Muito bem. Aí, o Joseph Murphy fala sobre o poder do subconsciente e as maravilhas do sono, né? O sono, gente, é uma lei divina, né? Opa! O sono é uma lei divina. E muitas soluções de tudo que a gente vive acontece quando a gente está dormindo profundamente. O subconsciente, ele jamais descansa, ele não dorme. Até porque o subconsciente é quem tá aí controlando o automático de tudo, né? Ele não deixa seu coração parar, ele não faz você parar de respirar, né? As suas funções, essa máquina do corpo físico continua funcionando graças ao poder do subconsciente, inclusive, né? Então o subconsciente, ele jamais dorme, né? O processo de cura, ele acontece com maior rapidez enquanto a gente está dormindo. Então, nesse caso, por quê, Michele? Porque não existe uma interferência na mente consciente. Então, respostas notáveis são dadas enquanto dormimos. Por isso que o sono é tão importante. A parte mais nobre da alma se une por abstração com a nossa natureza superior e se torna participante da sabedoria e presença dos deuses. Dr. John Bigelow. Olha só, a sua alma, ela acessa essa natureza superior enquanto você dorme. Por isso que você encontra respostas enquanto você está dormindo. Então, se você tá com medo, o livro cita, né? Se você tá com medo de perder a hora, por exemplo, sugere pro seu subconsciente antes de dormir a hora exata que você quer acordar. E ele diz que você vai ver que você vai acordar naquela hora. Por que quando você tá ansioso pra não perder a hora, muitas vezes você não consegue nem dormir? Você fala, nossa, eu fiquei ansioso porque eu não podia perder o horário para aquele compromisso e eu ficava acordando de hora em hora, por exemplo. O subconsciente controla todas as suas funções vitais. Olha como ele é poderoso. Ele tá sempre trabalhando do dia que você nasce até o último dia. Então, cria o hábito de agradecer também e perdoar a si mesmo por tudo que aconteceu antes de dormir, né? E essa cura vai acontecer com mais rapidez enquanto você dorme. Porque orientações não são dadas enquanto dormimos. E às vezes até em sonho. E aí correntes de cura são liberadas. Você se sente renovado, rejuvenescido.
Quando você estiver irritado, por exemplo, com coisas do dia a dia, um aborrecimento, um conflito do dia a dia, pare as engrenagens da sua mente, esse papagaio, né, que é a nossa mente falando o tempo todo, e pense na sabedoria e na inteligência da mente subconsciente, que ela tá sempre pronta para te servir. Tá difícil? Respira, cala a boca do papagaio, que é a mente consciente, o ego, né? E volta pra paz, pra força, pra segurança, que é o seu lugar. Bem-estar, gente, é o primeiro passo para quem quer co-criar consciente. Sem bem-estar, você não consegue fazer nada. E o sono é essencial para paz de espírito e para a saúde do corpo. Então, falta de sono vai causar uma série de coisas. Irritação, até distúrbios mentais, né? Então, você precisa de, no mínimo, aí 6 horas de sono, né? Para você se restabelecer. E as pesquisas falam que insônia precede colapso dos nervos. Então, olha como se você ficar sem dormir e sem comer, você morre antes por ficar sem dormir do que ficar sem comer. Entende a importância do sono? Então você é espiritualmente recarregado durante o sono, né? O sono é essencial para você, para sua alegria e para a vida plena. Então se eu não cuido do sono, dessa mente que está trabalhando enquanto eu durmo, eu posso perder grandes acessos às respostas. Porque o cérebro cansado, ele sacrifica tudo para poder dormir. Como é que você fica quando você está cansado com sono? Você não produz, você não cria. Porque o seu corpo precisa dormir, ele precisa recarregar. O sono traz conselho antes de dormir. Então diga mentalmente lá para sua inteligência infinita, lá da sua mente subconsciente. Fala, tô esperando pela dica, eu sei que a orientação vai vir. Eu permito que a orientação chegue até mim. E confie no subconsciente. Convença-se de que a tendência do meu subconsciente é sempre a vida. O subconsciente, ele não vai te sugerir nada que não seja em benefício da vida. Às vezes você pode receber uma orientação através de um sonho vívido. Quem nunca teve um sonho e que parecia que era realidade? Ou uma visão durante a noite? Você pode até ser avisado de um perigo. Tudo isso são impressões do seu subconsciente. Então, o seu futuro já está agora na sua mente. E ele tem como origem os seus pensamentos e as suas crenças. É isso que vai definir o seu futuro. Você tem medo do futuro? Só tem medo do futuro quem não sabe que cria a própria realidade. Então, você tem que afirmar para a inteligência infinita e conduzir ela como se fosse um guia. Lembra? A sua mente consciente é o piloto do navio. O subconsciente tá lá no grupo que tá carregando o avião de carvão lá embaixo. Não sabe nem para que lado que o navio tá indo, porque ele nem enxerga. Mas para onde a mente consciente virar, ali a orientação da navegação, quem tá lá embaixo vai obedecer. E assim é o subconsciente. Então eu tenho que esperar pelo melhor. E o melhor vai vir. Muito bem, certo até aqui? Mas agora vamos conversar sobre o poder do nosso subconsciente e os problemas matrimoniais, né? Problemas de relacionamento, né? Amorosos, né? O Joseph Murphy diz que a ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade no casamento. Toda. E aí ele fala que um casal que não tem alinhamento do que deseja, dos seus sonhos, que não reza junto, por exemplo, é um casal que tende a se separar. Então, a melhor ocasião pra gente evitar um divórcio é antes do casamento. Olha que maravilhoso. A melhor ocasião para evitar um divórcio é antes do casamento. O que é isso que quer dizer? Que eu tenho que olhar pro parceiro certo. Às vezes, eu tenho lá um pacote, né, um combo. Como é que vai ser
o companheiro que eu desejo. Você tem lá na sua mente, né? Como que vai ser a pessoa que eu quero? Ah, ele vai ser assim, assim, assim. Aí vem uma dádiva intermediária. Aparece alguém que não é do jeito que você quer, mas tem algumas características do que você tinha pedido. Aí você abre mão do que você queria para ficar com essa dádiva intermediária. Vai suprir você de alguma forma? Vai, até porque ele tem algumas características que você pediu. Mas e com o tempo as demais? Percebe? Eu posso transformar esse parceiro naquilo que eu desejo? Pode, mas você vai investir energia. Então eu tenho que entender que eu preciso olhar para a direção em que eu quero ir, para atrair o companheiro certo, de acordo com o meu desejo. O casamento é a união do homem com a mulher, yin e yang, certo? Ligados pelo amor. Segundo Joseph Murphy, esse coração, quando se une, bate e se forma um só, porque yin juntou com yang. Isso não tá aqui no livro, tá, gente? Sou eu dando um plus aqui no meu entendimento. Então eu tenho a energia feminina e a energia masculina, homem e mulher. Noite, dia, sol, lua, né? Frio e calor. Quando eu junto isso, eu tenho, na cultura chinesa, o que a gente vê lá, aquele desenho do yin e yang, né? É essa energia que cria, não é? É a semente e a gestação que vai formar o fruto. E é assim para tudo. Para tudo que você precisa fazer na vida, você precisa da energia feminina e da energia masculina. Não importa se é homem ou se é mulher, porque todos nós temos energia yin e yang. Uns, às vezes, desequilibram e estão mais na energia yin ou yang, e outros mais equilibrados. Mas eu tenho que entender que quando eu estou em um relacionamento amoroso com alguém, e tem que existir o equilíbrio entre essas duas energias, porque senão vai dar zica. Vai dar zica. Se o homem polarizar muito para energia yin, ou a mulher muito para energia yang, vai dar zica. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque isso é assunto para uma outra live fora do poder do subconsciente. Mas para que você entenda, né? Então, casamento nenhum garante felicidade. Muitas pessoas casam achando que depois que casarem, quando eu casar eu vou ser feliz. A gente encontra felicidade apenas nas verdades eternas do Criador, nos valores espirituais da vida, né? Onde que eu alcanço felicidade, Michele? Nas leis universais, entendendo como o universo funciona. Eu preciso entender, lembra, gente? Somos eternos, somos criadores da nossa realidade e somos um. Eu preciso entender, quando eu entendo essas 3 dádivas da vida, eu já subi para outro nível. Porque tem gente que passa uma vida de 100 anos e não entendeu isso. Ela veio, experimentou a vida e foi embora e não entendeu isso. E se você entender isso agora nessa live, essas 3 dádivas da vida, você já deu um salto exponencial. Você tirou da sua vista um véu para você enxergar a vida de outra forma. Porque se eu sei que eu sou eterna, por que eu tenho pressa? Por que eu quero resolver tudo para ontem? Por que ansiedade? Por quê? Porque eu não confio no universo? Porque eu não confio no fluxo do bem-estar? Então eu não vivencio essa dádiva. Então eu não entendo que eu sou criador da minha realidade. Por isso a angústia, por isso a ansiedade. Porque eu acho que eu dependo daquele chefe, porque eu acho que eu dependo do meu marido, porque eu acho que eu dependo do governo, porque eu dependo do remédio. E aí eu passo o poder da minha vida, terceirizo o poder da minha vida para qualquer coisa externa. E aí eu acho também que eu não tenho nada a ver com a sua vida e você não tem nada a ver com a minha. E eu esqueço que nós somos um. Todos nós saímos do mesmo ato, da mesma célula, do mesmo quarks, da mesma célula de Deus, digamos assim. Por isso somos irmãos, né? Como diz a Bíblia. Somos todos um. Imagine uma célula na sua corrente sanguínea.
Essa célula é uma célula, mas ainda assim ela é você, não é assim? É a mesma coisa nós diante do universo. Mesmo eu, Michele, sendo eu, achando que eu sou indivídua única, e sou, ainda assim, eu sou parte do todo, desse universo magnífico. Não é lindo? Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que casamento não vai trazer felicidade. Que essa felicidade vem dessas verdades. Então, eu vou atrair o companheiro, o marido, o namorado, o noivo, certo? Pensando nas qualidades e nas características que eu admiro na pessoa que eu quero ao meu lado. Imprimo isso na minha mente subconsciente, né? Repetindo, né? Pela ordem divina, que a pessoa que é assim, assim, assim vai se manifestar na minha vida. E vou trazendo isso pro meu campo. Então, na minha mente, eu tô instalando o equivalente do que eu quero como meu companheiro. Olha só, se eu quero atrair um companheiro honesto, sincero, caridoso, carinhoso, né? Eu tenho que ser honesta, sincera, caridosa e carinhosa. Ou eu vou ser uma bruxa de galocha e querer atrair um príncipe? Quem atrai o príncipe é a princesa. Já reparou nisso? Quem atrai o ogro é a ogra. Por que será? Não é? Já se deu conta disso? Então, para você ter um companheiro do jeito que você quer, você precisa ser aquilo. Então, no casamento, você não é obrigado a ficar repetindo erros do passado. Quando você acreditar que você conheceu o tipo de pessoa que você idealiza, a sua crença vai se tornar realidade e acreditar e aceitar aquilo como uma verdade na sua vida. Então, aceita o companheiro ideal. Eu não tenho que ficar... terminei um relacionamento. Terminei e fiquei chateada, ou ele terminou comigo. Vou procurar a mesma pessoa num outro relacionamento. Muitas pessoas fazem isso. Observa quem geralmente tem relacionamento abusivo. Quando ela realmente se livra daquele primeiro marido que abusava dela, o próximo que chega também é um relacionamento abusivo. Porque é a frequência que a pessoa vibra. Ela só atrai para ela pessoas que vão mostrar para ela as crenças que ela tem de não merecimento. Então, os atores que estão na sua vida estão mostrando para você o que existe na sua mente. Então, você vai lá. Um outro exemplo. Comete um adultério, né? Quando você se entrega pro ressentimento, pro rancor, pra má vontade, pra hostilidade, pro não perdão, pra culpa, pro ódio, pra vingança contra esse cônjuge, você está mentalmente vivendo com esse erro. Você percebe que quando eu desejo algo pra alguém, ou quando eu não perdoo, isso tá dentro de mim antes de mais nada? Então, quando eu sinto hostilidade, a hostilidade está onde antes de se manifestar? Na minha mente. Então, eu preciso deixar de projetar padrões de medo, de ressentimento, de ódio contra o meu parceiro se existe uma crise no relacionamento. Para promover amor, paz, harmonia, pro casamento ser mais belo, mais harmonioso, conforme o passar dos anos. Então eu vou transmitindo paz, harmonia, boa vontade. E essas vibrações são captadas pelo subconsciente, resultando em confiança, afeição, respeito. Pessoas que amam nada fazem que por pensamentos, palavras e ato revelem indiferença, falta de boa vontade, falta de reciprocidade. O amor é que o amor faz. De nada adianta falar eu te amo, porque falar até papagaio fala. Mas e o comportamento? E as atitudes dentro desse relacionamento? Eu me sinto amada? Eu me sinto respeitada? Eu me sinto admirada? Eu sou apoiada? Então, se eu fico tentando mudar o meu companheiro,
essa tentativa é burrice, é tola, é de quem não conhece as leis universais. Porque relacionamento é sempre sobre nós. Por mais que doa em você ouvir isso, como doeu em mim a primeira vez que eu ouvi isso, né? Eu entendo que eu tô destruindo o orgulho e a autoestima do meu companheiro quando eu tento mudar ele. É como se eu dissesse, olha, quem você é não me alegra. Dá pra você ser outra pessoa? Percebe? Então, isso vai provocando ressentimento, que pode, inclusive, destruir o casamento. Então, eu preciso acabar com essa ideia de transformar o meu companheiro na pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado. Porque se eu tenho essa pessoa do meu lado, foi porque eu escolhi essa pessoa. E se ela não é o que eu gostaria, onde está o problema? Em mim. Relacionamento é sempre comigo, nunca é sobre o outro. O outro está apenas mostrando o que está na minha mente. Então, se eu quero permanecer com essa pessoa, eu tenho que imaginar o meu companheiro sendo alegre, sendo feliz, sendo sadio, sendo forte, poderoso, carinhoso, harmonioso, e eu vou mantendo essa imagem mental para que o meu casamento se transforme nisso. Percebe? Agora, se eu fico tentando tacar pedra numa briga de foice de quem pode mais, a tendência é eu levar essa mensagem subliminar pro meu subconsciente e o casamento acabar. E aí a gente vai alegar que foi por incompatibilidade. Mas na verdade perdemos o equilíbrio entre as energias, perdemos o interesse, perdeu-se depois com o tempo o respeito e tudo se acaba. Ah, entendi, tá. Mas e a minha mente subconsciente e a felicidade? Como é que faz? Né? Dentro de você existe esse poder, né, de criar, esse poder que, segundo Joseph Murphy, está no meu subconsciente. A felicidade chega até você quando você desenvolver uma consciência sublime desse poder que já é seu. Enquanto você acha que você é vítima, você não consegue alcançar essa felicidade. Então você pode sofrer na vida, ter uma decepção e se reerguer vitorioso de qualquer derrota que você tiver e tornar realidade aqueles sonhos que estavam na sua mente, no seu coração, graças a esse poder de subconsciente. O que confia no Senhor, entenda-se Senhor como mente subconsciente, é feliz. O que confia no Senhor é feliz. O que confia na mente subconsciente é feliz. Então você tem que escolher a felicidade. Se você acorda todos os dias pensando no fracasso do relacionamento, pensando em como seu trabalho é chato, pensando em como é difícil cuidar da sua casa, você está escolhendo a infelicidade e o pesar. Mas quando você acorda todos os dias dizendo que vai ser um dia magnífico, você escolhe a felicidade. Então você tem que escolher a felicidade. A felicidade é um hábito. É um bom hábito. Então você tem que visitar a felicidade com frequência. Então o que você escolhe todos os dias quando você acorda? Então eu acordo e já penso, nossa, como eu tô cansada. Como eu queria dormir mais. Nossa, eu não aguento mais esse trabalho. Nossa, eu não aguento mais limpar essa casa. Nossa, eu não aguento mais esse companheiro. Aí eu tô escolhendo a infelicidade. Então várias vezes ao dia pratique a gratidão por tudo que tá ao seu redor. É uma excelente forma de elevar sua frequência. Então eu preciso desejar com sinceridade ser feliz. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no financeiro. Nada é conseguido sem o desejo. O desejo é primordial. Então eu tenho que sentir como se já fosse real para colocar combustível nesse carro para ele andar. É isso que vai fazer esse carro andar. Então se eu fico remoendo constantemente pensamentos de medo, de traição, de angústia, de preocupação, de raiva, de ódio, de fracasso, eu fico ali, naquele diálogo interno, deprimido, infeliz. Você tá pedindo isso pro universo. Você tá mandando o pedido pro universo que você quer mais disso. A felicidade é a colheita da mente tranquila. Então lastreie os pensamentos com paz, equilíbrio, segurança, orientação divina, para que a sua mente possa gerar felicidade. Se você está fazendo um bolo de chocolate, não vai sair do forno um bolo de cenoura.
É a mesma coisa. A felicidade é colheita da mente tranquila. Plantou morango, colhe morango. Não dá pra plantar morango e colher banana. A felicidade é a colheita da mente tranquila. Uma mente turbulenta, ansiosa e angustiada não cria felicidade. Então preste atenção nisso, ó. Não existe, não há nenhuma pedra no seu caminho. Não existe nada que impeça a sua felicidade. Nenhum fator externo causa infelicidade. Nenhum fator externo causa infelicidade. O que causa infelicidade são os efeitos das causas que você produziu. Então eu tenho que pegar essa deixa com um princípio criativo único existente em mim, que é esse poder do subconsciente, entender que o meu pensamento é a causa. E novas causas produzem novos resultados e novos efeitos. Se eu escolho a felicidade, eu colho a felicidade. Se eu escolho o amor, eu colho o amor. Se eu escolho o companheirismo, eu colho o companheirismo. A pessoa mais feliz é aquela que traz para fora o que existe de mais nobre dentro de si. E o que existe de mais nobre dentro de mim, Michele? O quê? Pensa aí um minuto. O que existe de mais nobre dentro de mim? O Criador. O Criador. O éter. O vácuo quântico. Deus. A luz. É o mais nobre e melhor que existe dentro de você. E o reino dele está dentro de nós. Então, quando eu manifesto isso, eu colho a felicidade. Então, perceba que a mente subconsciente se assemelha a um gravador que está reproduzindo tudo que eu carreguei nele. Percebe? Quero um bom relacionamento, quero um bom trabalho, quero uma boa conta bancária. Eu produzo as causas que vão me gerar esses efeitos. E aí, como é que eu tenho relações harmoniosas? Para ter relações harmoniosas, eu preciso entender aquela regra áurea. Qual é a regra áurea, Michele? Por que ela tem tanta importância para a criação e para a manutenção de um equilíbrio harmonioso nas relações? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, 1, 2. Não julgueis para que não sejais julgado. Então, como você gostaria que os outros pensassem sobre você? Como você gostaria que os outros pensassem sobre você? Então, assim, você vai pensar neles da mesma maneira. Como é que você gostaria que os outros se sentissem a seu respeito? Como você gostaria que os outros se sentissem a seu respeito? E assim, você vai sentir a respeito dos outros também. Como você gostaria que os outros se comportassem em relação a você? E assim você vai se comportar com eles. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa é a regra áurea. Percebe a importância? Então, olha só que coisa mais linda. Quando alguém critica você, quando alguém fez algo contra você, volta as costas para você e você se sente irritado, é como se você tomasse o veneno. A pessoa te oferece, ó, quer aqui, ó, é quando ele te irrita, ele fala, quer veneno? Aí você vai lá, eu quero, peraí. Você vai lá e toma o veneno da raiva. A energia negativa que essas pessoas geram roubam a sua vitalidade, roubam seu entusiasmo, roubam seu vigor, a sua orientação superior, a sua divindade, a sua boa vontade. Aí mergulha no subconsciente esse pensamento, essa emoção negativa e causa todos os tipos de problemas e crenças em você. Então, quem destilou veneno contra você não tem efeito nenhum se você devolver o veneno para ele ou simplesmente não tomar. Percebe? Então, julgar é pensar. Quando eu tô julgando alguém,
Eu tô fazendo um veredito sobre aquela pessoa. Eu chego a um veredito final, uma conclusão. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa não é confiável. Então eu crio um veredito sobre aquela pessoa. Agora entenda que uma coisa, o modo como você pensa sobre os outros é seu, não é? Porque você que está pensando, se sou eu que estou pensando, aquilo fala mais sobre mim do que sobre o outro. Porque o pensamento é meu, está na minha mente, foi organizado por mim. Então você cria efetivamente na sua experiência o que você pensa e sente sobre a outra pessoa. Meu Deus do céu, a sugestão que a gente dá para o outro, a gente tá dando pra gente mesmo. Porque a nossa mente é um instrumento criador. A mente não sabe. Quando eu falo assim, mas João é muito chato. Não existe João. Quem é João? Percebe? Só existe você e sua mente subconsciente. Então, quando eu fico aplicando critérios de avaliação, eu tô criando no meu subconsciente. Eu estou falando de outra pessoa, mas o meu subconsciente entende que eu estou falando sobre mim. E aquilo vai se aplicar sobre mim. O pensamento é de quem? O pensamento é meu. Quem sentiu? O sentimento fui eu. Quem falou, quem agiu, quem comentou, quem fez fofoca, quem julgou, quem criticou, quem falou, fui eu. Volta para quem? Para mim. O bem que você faz para as pessoas volta em idêntica medida a você. Assim como o mal. Quando você julga, quando você critica, quando você dá um veredito, você tá colocando aquilo na sua mente em primeira instância. Não vai afetar o outro, não. Você pode falar o que você quiser a respeito do outro. Não vai pra lá. Volta pra você. Se alguém rouba ou engana outra pessoa, ele tá, na verdade, roubando e enganando a si mesmo. A sensação de culpa e o estado de perda inevitavelmente vai atrair para ele no futuro a perda que ele provocou. Então a mente subconsciente grava o ato mental que a gente pratica e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. Por que não existe, não há como, por exemplo, um político que rouba, um empresário que roubou o sócio, ser próspero na vida? Porque não existe permissão nas leis universais para isso. E aqui você está entendendo. Na medida que eu faço, eu vou colher. Então o subconsciente, ele é impessoal. Ele é imutável. E ele não leva em consideração pessoas, aflições religiosas ou uma instituição que você faça parte. Ele não é compassivo e nem vingativo. A maneira como você pensa, sente e age em relação aos outros volta para você. No fim, volta para você. Então, observe o seu diálogo interno. Porque quando você tá lá, tomando banho, lavando louça, trabalhando, e você tá aqui, ó, no diálogo interno. Eu devia ter falado isso pra ela. Porque ela isso, porque aquilo. Porque eu não gosto disso, porque eu não vou aceitar isso. Eu fico naquele diálogo interno de insatisfação, desamor, achando que aquilo de alguma forma vai me ajudar ou afetar outra pessoa. E aquilo tá no meu campo, tá em mim. É meu pensamento, é meu sentimento. A minha conversa interior, que é representado pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, volta sobre a forma de reação do outro pra mim. E eu tô aqui pensando mal dele, julgando, criticando ele.
O que vai acontecer? Volta sobre a forma de reação daquela pessoa para mim. Porque vivemos num esforço colaborativo onde as pessoas agem com você para te mostrar suas crenças. Então, se eu desejo para os outros o que eu desejo para mim, não tem erro. Mas, se eu estou plantando pensamentos negativos, o outro vai retornar para mim com uma reação que vai confirmar minha crença limitante. E eu vou retroalimentando esse vício, reafirmando a minha crença limitante que aquilo era uma verdade. Eu reafirmo a minha crença limitante, pioro a minha vida. Então, não dê a ninguém no mundo o poder de desviar você da sua meta, do seu objetivo de vida, de manifestar no mundo os seus talentos, de servir a humanidade, de revelar mais e mais sabedoria, de transformar vidas, de mostrar que você é parte da beleza do Criador. Permaneça fiel ao seu ideal. Ao seu ideal. Quando o outro vem e te irrita, quando o outro vem e fala, lembra do seu ideal. Lembra que ninguém no mundo pode desviar você da sua meta. Ninguém pode te aborrecer. Ninguém pode te irritar, a menos que você permita. Ninguém pode te irritar, a menos que você permita. O seu pensamento é criador. Se eu permito que o outro me irrite, se eu permito que o outro me incomode, se eu permito, sou eu escolhendo viver essa experiência. E aí eu tô criando mais disso pra minha vida. Porque eu escolho o que eu quero que se mantenha na minha vida. O amor é a solução para se relacionar bem com as outras pessoas. O amor é compreensão, o amor é boa vontade, o amor é respeito pela divindade do outro. Olha que lindo. Eu costumo dizer que quando eu trabalhava CLT, eu vivia muitas e muitas situações difíceis, né? Doenças mentais, pessoas que viviam além da questão de saúde, tinham questões sociais bem complexas, histórias de vidas assim, muito pesadas, traumáticas. E em muitas situações, essas pessoas chegavam naquele serviço já no limite e não sabendo o que fazer com aquelas pessoas, eu me lembro de por um instante me perguntar, né? Eu parava um instante e perguntava pra mim, já ensinei isso pra vocês, como é que Jesus agiria? O que será que Jesus faria? É um jeito muito simples, também não está no livro, eu fazia pra mim na minha vida e tô aqui ensinando vocês. É um jeito muito simples de você tomar a decisão correta. Se você não quer usar o nome Jesus, que foi o maior líder que já existiu na face da Terra, você use aí alguém que foi um excelente exemplo. Buda, Madre Teresa de Calcutá, quem você quiser. Que sirva para você como um exemplo, uma inspiração, né? Para que você haja baseada no amor, na compreensão, no respeito pela divindade do outro. Porque lembra, eu sou divindade, mas você também é divindade. E quando eu olho para você, reconhecendo a divindade que existe dentro de você, é muito difícil eu errar na minha forma de agir com você. Percebe? Por isso que é fundamental eu entender as leis universais, entender o poder da minha mente, meu poder criador, entender as dádivas da vida, entender que eu sou eterno, que eu crio a minha realidade, que nós somos um, porque isso vai embasar toda a minha forma de pensar, toda a minha forma de ser e todas as minhas ações. E isso vai me trazer uma realidade diferente. É isso que vai me trazer a liga pro dinheiro, pro relacionamento, pra prosperidade e pra abundância. Certo, gente? Dúvidas! E amanhã temos aqui a nossa última aula desse último livro, né? Do desafio Um Livro por Mês. Que foi uma delícia fazer com vocês, livros maravilhosos, né? Deixe o seu comentário, né?
deixe seu depoimento, conta qual foi o livro que mais mexeu com você, qual foi o grande download que você fez nesse desafio, né? A gente com 1 ano juntas, estudando livros de referência mundial, né? PhDs, pessoas assim, muito influentes no nosso mundo, pessoas iluminadas, que trouxeram muita sabedoria para que a gente pudesse viver uma vida mais alinhada às verdades, né? Então, parabéns para você que está aqui, parabéns para você que participou de toda essa jornada, esse desafio, né? De 12 livros durante o ano, dizer que foi um prazer desde já, né? Não tô me despedindo não, mas desde já tô aqui falando para você, né? Porque amanhã a gente tem a nossa última aula desse último livro. E se você é do Clube da Prosperidade, você vai ter acesso às 12 aulas dos 12 livros, pelo tempo que você quiser, para ouvir, rever e entender, interiorizar. Porque uma coisa, gente, é saber. Outra coisa é interiorizar isso na nossa vida. Por exemplo, eu posso entender que o poder de pensar muda a minha realidade, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu vou fazer para ter poder sobre o pensar? Entende? É ganhando clareza e compreensão. E isso a gente só faz quando a gente se dedica. Quando a gente estuda, entende as dádivas da vida, entende como funciona o universo. E isso tudo você tem lá na plataforma do Clube da Prosperidade, num valor simbólico por mês e muito mais para você expandir sua consciência e então entender todo o funcionamento do universo e tocar nas frequências acima para realizar os seus desejos, certo? Vejo vocês amanhã aqui pra gente fazer a nossa última aula do poder do subconsciente. Gratidão, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.